Bom dia, pessoal. Tudo na paz? Todo mundo ouvindo? Manda um ok aí no chat para a gente ir acompanhando. Positivo, 100%. Muito bem-vindos, tá, pessoal? Mais uma mentoria. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre hábitos, tá? Que é tão presente aqui na nossa caminhada, beleza? A gente sabe que a gente sempre pode melhorar. Então, a busca aqui é para melhorar os nossos hábitos, criar hábitos novos e, ao mesmo tempo, eliminar, cortar, diminuir aqueles hábitos que têm nos prejudicado, beleza? Então, de antemão, vocês conseguem falar para mim? Manda no chat, vocês conseguem identificar um hábito bom e um hábito ruim que vocês têm e, no caso do hábito bom, tem intensificado, tem melhorado a sua caminhada e, por outro lado, aquele hábito ruim, tá? Que tem te atrapalhado, que tem te afastado do seu objetivo. Conseguem identificar? Falem aí para mim no chat, pessoal. Enquanto isso, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Enquanto vocês vão respondendo. Contem aí, tá, pessoal? Inclusive, eu vou começar aqui falando, tá? Contextualizando, definindo a questão do hábito. E depois ali a gente vai fazer o passo a passo de como construir bons hábitos e eliminar os ruins. Legal, o hábito bom é estudar, o ruim é comer mal. E a gente vai conseguir desmiuçar isso ainda mais, tá? Eu só tenho o ruim. Os ruins, a exemplo é o tal do celular. Meu hábito ruim é o álcool. Hábito bom, fazer dos estudos a primeira tarefa do dia. Ruim, procrastinar, sei lá. Excelente, pessoal. Eu quero que vocês vão lembrando, tá? Cada um do que vocês identificaram aqui, porque na hora que a gente começar o passo a passo, poxa, então o que eu posso fazer para criar tal hábito bom? O que eu posso fazer para eliminar esse hábito ruim da procrastinação, do celular, do álcool, seja o que for? Beleza? É importante vocês já terem isso de forma clara para, na prática ali, vocês conseguirem identificar em cima do que vocês vão trabalhar. Faz tudo que tem que se fazer no dia, deixando os estudos para depois. Procrastinação, beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, hábitos dos aprovados, como construir bons hábitos e eliminar os ruins, tá? Tive um livro como inspiração para a gente trabalhar aqui, beleza? Então, vocês vão ver, a gente traz, às vezes, alguns temas de livro, só que vocês estão estudando para concurso. Vocês não têm tempo de parar 2 semanas, 15 dias, 20 dias para ler um livro, porque senão você perde o tempo de estudo, tá? E também porque os livros, né, de modo geral, são para várias áreas da nossa vida. E a gente vai trazer aqui o voltado para a necessidade de vocês, que é o estudo, tá? Então, o livro é esse aqui, tá? Hábitos Atômicos, provavelmente alguns de vocês já podem ter lido em algum momento. Pequenas mudanças, resultados impressionantes. E é o que a gente vai trabalhar aqui. São detalhes que vocês vão trabalhar no dia a dia que vai mudar toda a sua rotina, tá? Todo o seu dia a dia. Um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Então, um compilado, tá? Trouxe algumas frases do livro, mas todo voltado ali para a nossa realidade de estudos. Tranquilo? Ruim, procrastinar e colocar outras atividades na frente, porque aí enrola e não estuda como deveria. Hábito ruim, dormir tarde e não conseguir acordar cedo. Show, pessoal. Vão lembrando, tá? Todos que vocês listaram aqui para vocês trabalharem em cima disso, tá? Vamos lá. Vamos entrar aqui, tá? Já no nosso conteúdo. Primeiramente aqui com a parte da definição, tá? Um hábito é uma rotina ou comportamento que é realizado regularmente e, em muitos casos, de modo automático. A ideia é justamente essa, tá? Por isso que a gente fala, você vai começar a estudar, você vai trabalhar, insistir até aquilo virar um hábito, você conseguir fazer de forma automática, até aquilo fazer parte da sua rotina, tá? Então, está bem relacionada essa ideia do hábito com fazer automaticamente, tá? Então, por exemplo, eu entro em casa, eu já vou tirando meu calçado. É um hábito que eu tenho, tá? São coisas que às vezes a gente faz até sem pensar. Quando a gente faz a leitura do livro, a gente começa a observar. Então, por exemplo, eu fui ali estacionei meu carro no estacionamento, fui na hora que fui pagar o estacionamento. Você via que o atendente ele já estava fazendo as coisas tudo no automático, sem pensar?
tá, pá, pá, pega o negócio, põe ali, valor, tá, tá, pega a maquininha, vira. Parece que se passar 10, 15 pessoas, ele vai fazer todas os mesmos movimentos, as mesmas coisas. Algo que ele vai fazendo realmente sem gastar muita energia. Tá? Depois que você consegue tornar aquilo automático, você não precisa pensar a respeito, você só vai fazendo. Beleza? Você entra no carro, primeira coisa que faz, cinto de segurança, tá? Entrou, colocou o cinto. Você faz até sem pensar. É um hábito. Inclusive, a gente vai falar aqui mais para frente, que é uma das formas da gente criar um hábito. Você criou o hábito de colocar o cinto por causa de um contrato que tem-se com o governo, né? Se você não colocar o cinto, na maioria das vezes, a pessoa é impulsionada pelo quê? Pela multa. Lógico que tem a questão da segurança, mas muitos colocam justamente com se eu não colocar o cinto, ou porque já foi multado, ou porque, enfim, a gente vai trabalhar sobre isso também. O que faz a gente cumprir, criar aquele hábito. Mudanças que parecem pequenas e sem importância, a princípio terão resultados notáveis se você estiver disposto a persistir nela por anos. Beleza? Então, tudo que a gente vai trabalhar aqui. O colega falou do acordar cedo. Se você não a ideia do hábito não é fazer 1, 2, 3 vezes. Se você estiver disposto a fazer daquilo um hábito, imagina só, todos os dias você acordando meia hora mais cedo. Depois de um ano, como é que vai estar a sua vida? Tá? Então, todos os hábitos que a gente trabalhou aqui, essa é a ideia. Você ali mudando ali um pouquinho da sua rotina, ao final de um tempo, certamente a gente vai conseguir alcançar muita coisa boa, beleza? Os colegas continuam falando, hábito bom, acordar cedo para estudar, excelente. Ruim, depois do trabalho, procurar motivos para não estudar. A gente vai falar aqui sobre o empilhamento de hábitos, tá, Bruno? Fiquem ligados também, é uma técnica muito boa. Quando não consigo estudar um dia no outro, é uma luta para estudar de novo. A gente vai falar sobre isso também, quando você quebra a rotina. Beleza, pessoal? Show, show, porque todos os exemplos vocês estão trazendo aqui, a gente vai conversar. E vocês vão ver ali que se vocês cumprirem aqui metade, a gente já está com meio caminho andado. Beleza? 4 passos, tá, pessoal, dos hábitos. Vamos lá? O estímulo, tá? Muitas vezes o estímulo é tão somente você ver. Se você está ali estudando e você viu o seu celular, já é um estímulo para você pegar ele e utilizar ali as redes sociais. Você viu o celular, teve o estímulo, já vem um desejo de olhar o Instagram, olhar o WhatsApp. A resposta é o ato em si, é você pegar o celular e começar a manusear. E, por fim, a recompensa, que é a satisfação, a realização daquilo que você queria fazer. Tranquilo? Então, são esses 4 passos. E aí a gente entra aqui no poder dos hábitos. Dividir todas as ações integrantes da atividade de estudar e melhorar 1% em cada uma delas. O livro traz até um exemplo, eu não lembro se era da Inglaterra, era uma equipe, né, de ciclismo, e eles falam que eles tinham assim, nunca tiveram bons resultados. E aí eles começaram a trabalhar nessa ideia de melhorar 1% em cada uma delas, trazendo para o nosso exemplo o processo de estudos. Eu vou melhorar 1% em cada uma das minhas atividades. Então, primeiro, a minha organização aqui, meu local de estudos. Eu vou querer melhorar um pouquinho. O hábito de acordar um pouco mais cedo. Vou melhorar um pouquinho. Fazer questões todos os dias. Diminuir o tempo de uso de redes sociais. Então, é um objetivo ali que a gente tem, estudar, passar no concurso, e eu vou buscar melhorar em cada um dos processos relacionado ao meu objetivo. E aí o livro traz como exemplo que essa equipe de ciclismo ele se tornou campeã de, assim, com sobra em vários campeonatos depois que conseguiu ter essa visão, que o treinador conseguiu implementar isso neles. E é uma ideia importante aqui para a gente. A gente estudar para concurso envolve vários processos, né? Como eu citei aqui, alguns de organização, de ambiente de estudos, o tempo, acordar mais cedo, enfim. Se a gente conseguir melhorar 1% em cada um desses processos, certamente a gente já dá um pulo bom ali na preparação. Tranquilo? Outro ponto, é muito fácil superestimar a importância de um momento decisivo e subestimar o valor das pequenas melhorias diárias. Será que isso acontece com a gente? Muitas vezes nos convencemos que um grande sucesso requer uma grande ação.
A gente superestima o quê? O dia da prova. Por isso que o aluno fica nervoso, fica ansioso, dá dor de barriga, dá branco. Por quê? Porque ele acha que o dia da prova é o dia que vai fazer ele ser aprovado. A gente superestima aquele momento e subestima o valor das pequenas melhorias diárias. Ah, não, hoje, se eu não estudar, não tem problema. A gente não entende que é muito importante fazer todos os dias e, mais importante ainda, você buscar melhorar. Como a gente sempre diz, é 1% melhor todo dia. Então, se todos os dias você buscar dar um passo a mais, você vai chegar lá na frente e a prova é consequência da sua caminhada. Só que a gente tem essa tendência de superestimar, tá? Superestimar o dia decisivo e acaba subestimando o processo, o estudo, que é algo que a gente precisa rever, tá? Então, um grande sucesso não requer uma grande ação, tá? Não é o dia da prova lá eu mandei muito bem. Não, é uma construção, tá? O dia do TAF. Adianta você ser o melhor dia da sua vida se você não tiver uma preparação por trás? Então, não adianta você superestimar aquele dia. É as pequenas melhorias diárias que vai fazer vocês chegarem lá. Tranquilo? Uma das principais razões de ser tão difícil construir hábitos duradouros é porque as pessoas fazem algumas pequenas mudanças, não conseguem ver o resultado tangível e decidem parar. Eu tenho certeza que se eu perguntar aí, grande parte de vocês já passaram por isso. Ou decidiram parar, ou sentiram a vontade de parar, porque isso aí acontece demais, né? Então a gente muda os hábitos. Ah, agora eu vou estudar, agora eu vou levar a sério. A gente se compromete ali com o processo, mas o que que acontece? A gente não consegue ver resultado no curto prazo. Poxa, eu estou estudando, estou acordando cedo, estou abrindo mão de sair com meus amigos, estou abrindo mão de vida social, estou abrindo mão de momentos com a minha família, mas a aprovação não vem. E aí, o que vem ali como uma decisão mais fácil? Ah, vou desistir, vou parar, porque a gente não consegue ver os resultados ali num curto prazo. Beleza? Então, tudo isso é analisando aqui o cenário para vocês, tá? Que acontece demais. E o mundo exterior só vê o acontecimento mais drástico, o sucesso instantâneo, e não tudo que precedeu. Às vezes você vê, fulano foi aprovado, mas você não tem ideia do que ele fez ao longo desses anos, ao longo dos meses. Você, no dia que for aprovado, as pessoas vão falar, nossa, caraca, que sorte, hein? Que sorte! Ninguém consegue ver tudo que está ali por trás. As pessoas, o mundo exterior, ele só vê aquilo, tá? Foi aprovado, saiu ele no Diário Oficial, mas não enxergam o que precedeu, tá? E isso faz com que muitas vezes a gente vê outras pessoas sendo aprovadas, mas a gente não enxerga tudo que. Aí a gente se pergunta, poxa, por que para mim é tudo mais difícil? Porque você só viu o sucesso do outro, mas você não viu o preço que o outro teve que pagar, beleza? Por isso que a gente tem que ter uma cabeça muito boa no lugar para a gente conseguir não se perder em meio a isso. As metas estão relacionadas aos resultados que você deseja alcançar. Os sistemas se referem aos processos que levam a esses resultados. Então, fazendo uma diferenciação. A meta é ser aprovado. Os processos é o dia a dia, é o meu planejamento, é a minha meta diária. Tranquilo? E quais são os problemas disso tudo? Tanto quem é aprovado, como quem é reprovado. As pessoas bem e mal-sucedidas têm os mesmos objetivos. Então, não é a meta que diferencia os vencedores dos perdedores. Concurso. Teve o concurso mês passado. Todo mundo que estava estudando tinha o mesmo objetivo. Alguns passaram, outros não. Então, não é o objetivo, não é a meta passar no concurso, emagrecer, ter uma vida mais saudável. Não é a meta que vai diferenciar quem vai conseguir e quem não vai conseguir. A meta é a mesma para todo mundo. Beleza? Um resultado idêntico o persegue porque você nunca mudou o sistema por trás dele. São os processos que vão fazer você ser aprovado no concurso. Então não adianta, vou mudar minha meta. Poxa, eu não estou conseguindo passar no concurso. Então vou mudar para o concurso tal. Vou mudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O problema não é a meta. O problema é o que você tem feito. O problema são os processos. O problema é o planejamento. Beleza? O problema é o dia a dia. É você não estar cumprindo as suas metas. Não é a meta final, o objetivo final.
é o dia a dia, são os processos, é o planejamento diário. Entendem? Tranquilo até aí, pessoal? As metas, objetivo final, restringem sua felicidade. Fique satisfeito a todo momento que seu sistema está em execução. Isso aqui é forte. Por quê? Porque se o seu objetivo, meu objetivo é passar no concurso. Enquanto você não passa no concurso, você está lá amargurado, infeliz, porque nada dá certo, porque eu não consigo essa aprovação. E se a gente consegue enxergar o processo, as metas diárias como uma realização, a gente tem outra mentalidade. Poxa, cumpri, avancei, não estou no mesmo lugar em que eu estava ontem. Então, a gente ficar satisfeito, feliz, por a gente estar avançando. Tá? Então, fique satisfeito a todo momento que seu sistema está em execução. Não se apegue tão somente à aprovação. A felicidade, a satisfação tem que estar em estar cumprindo a sua meta. Estou progredindo. Fique satisfeito com a progressão. Estou caminhando. Entendem? Não aguarde a aprovação em si, porque senão muita gente fica pelo caminho por causa disso. Tá? Fica aguardando tão somente a aprovação e acaba ficando pelo caminho. Tranquilo? Foi na Inglaterra, né? O Ironilson compartilhou. Show. Eu fico muito feliz quando bato minhas metas. Tranquilo. Tudo faz sentido. Show. Fico feliz por isso, pessoal. Então, não se trata de uma única realização, mas sim de um ciclo de refinamento e melhoria contínua. A partir do momento que a gente entende isso, a gente tem paz, pessoal. E pior coisa é o concurseiro que está ali ansioso, está na expectativa. Se você tem paz em relação a isso, não é uma aprovação em si, não é uma realização, mas é um processo em que eu estou buscando constantemente, diariamente, melhorias, evolução. Entende? A gente tem que conseguir enxergar isso. É isso que vai fazer a gente ter paz durante o processo. Então, a gente busca uma nova identidade, tá? Não é... Porque, assim, não adianta você focar ali nos hábitos. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Você tem que internalizar, tá? Então, decida o tipo de pessoa que quer ser. Eu vou ser aquela pessoa comprometida, que estuda, vou ser aquele concurseiro, vou ser dedicado, vou ser aquela pessoa que cumpre as metas. Prove isso para si mesmo com pequenas vitórias. Todos os dias, fazendo o que você precisa ser feito, dentro daquela nova identidade que a gente busca, tá? O foco deve ser sempre se tornar um tipo de pessoa e não obter um resultado específico. Então, eu sou aquela pessoa comprometida, que cumpre as metas, que me esforça, tá? Que realmente, que sou estudioso. É aquela ideia, tá? Não adianta a gente tentar forçar algo que a gente não acredita, que a gente não veste realmente a camisa, entende? O primeiro passo não é o que ou como, mas quem, tá? Você precisa saber quem quer ser. Então, vamos lá. A maneira mais eficaz de mudar seus hábitos é se concentrar não no que você quer alcançar, mas em quem você deseja se tornar. Beleza? Então, é realmente uma construção que isso tudo vai reafirmar o seu compromisso, o seu comportamento, as suas atitudes todos os dias. Beleza? E aí, como criar hábitos melhores, tá? A gente já vai introduzindo que a gente vai chegar logo mais ali no passo a passo. Comportamentos são seguidos de consequências satisfatórias. Comportamentos seguidos de consequências satisfatórias tendem a se repetir, e aqueles que produzem consequências desagradáveis têm menos probabilidade de se repetir. Aqui está bem claro, né, pessoal? Quando você faz alguma coisa e você tem uma recompensa, tem uma consequência agradável, você quer fazer de novo. Quando você faz alguma coisa e você não tem uma consequência boa, você não quer repetir. Por que que muitas vezes o concurseiro ali quer desistir? Porque ele está focado tão somente em ser aprovado. Poxa, estudei e fui reprovado. Ou seja, ele não quer mais estudar. Teve uma consequência desagradável. Poxa, é um sentimento ruim. Mas se ele consegue enxergar de outra forma, poxa, estudei e evoluir, tive um desempenho melhor. Se ele tivesse ideia de uma consequência satisfatória, poxa, avancei, progredi, estou melhorando. É um comportamento que a gente tem uma tendência a se repetir. Isso serve para tudo na vida, tá? Certamente ali, tem pessoas que eu conheço que largaram a bebida porque beberam, passaram por alguma situação assim realmente bem complicada e não quiseram mais, porque teve uma consequência desagradável. Conheço pessoas que, às vezes, elas fundamentam beber justamente por isso, porque se sentem alegres, enfim, tá? Os comportamentos, quando a gente tem algo, uma consequência satisfatória, positiva,
é algo que a gente tende a fazer novamente, beleza? Por isso que a gente tem que reprogramar todo o nossa mente nessa ideia de aprovação e não, de evolução, estou progredindo, estou evoluindo. E aí, aquela ideia, um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. E aí a gente vai no aqueles quatro pontos, né, dos hábitos. Primeiro, o estímulo. Ele estimula o cérebro para iniciar um comportamento, uma informação que prevê uma recompensa. Foi como eu falei, você está passando ali na sala, você viu a televisão, e você já, poxa, assistiu um Netflix, assistiu aquela série lá que eu estou acompanhando, você já prevê uma recompensa. Os desejos, a força motivadora por trás de cada hábito. Você não almeja o hábito, mas a mudança de estado que ele proporciona. Os pensamentos, sentimentos e emoções do observador são o que transformam o estímulo em desejo. A resposta, que é o verdadeiro ato, tá? É a ação de executar que você pratica, que pode assumir a forma de um pensamento ou ação, e a recompensa, as recompensas são o objetivo final de todo hábito. O estímulo significa perceber a recompensa. O desejo, querer a recompensa, e a resposta, obtê-la. Então, o estímulo você percebe, você visualiza, poxa, meu celular ali, vou mexer, vou olhar redes sociais. O desejo é você quer ter acesso, né, às redes sociais, e a resposta é você, de fato, tê-la, tá? É você acessar, beleza? Se você eliminar o estímulo, olha só, já um ponto para você cortar um hábito ruim. Se você eliminar o estímulo, o seu hábito nunca começará. O colega falou que a bebida. Poxa, o cara que bebe, por exemplo, ele quer cortar. Ele vê ali uma bebida, ele gosta, sei lá, que gosta de cerveja ou bebida quente. O fato dele ver já vai ser um estímulo. Poxa, ele vai querer. Se ele elimina o estímulo, ou seja, se ele não tem mais contato visual com aquilo, se ele esconde, digamos assim, as bebidas que ele teria em casa, se ele eliminar o estímulo, o hábito nunca começa. Porque o estímulo vem, puxa o desejo, que puxa a resposta, que puxa a recompensa. Então, a gente consegue cortar, beleza? Então, por exemplo, se você está estudando, mais um exemplo para vocês, se você está estudando e você vê o celular, é o estímulo para você começar a mexer e usar as redes sociais e perder tempo. Como é que eu vou eliminar o estímulo? Vou tirar o celular do meu campo visual, vou trancar ele no armário, vou deixar em outro cômodo. Se você elimina o estímulo, o hábito nunca começa, entendeu? Então, reduzir o desejo, próximo passo, reduz o desejo e não terá motivação suficiente para agir. Se você não tiver o desejo daquilo, se você conseguir cortar, diminuir o desejo, a gente vai ver tudo isso no passo a passo, tá? Se você diminuir o desejo, você não vai ter motivação para começar. Dificultar o comportamento, se você dificulta o comportamento, não será capaz de colocá-lo em prática, beleza? E se a recompensa não satisfizer o seu desejo, você não terá mais motivos para repetir a ação no futuro. Então, tudo isso vai ser desmiuçado no passo a passo, beleza? Então, eu quero eliminar um comportamento. Se você dificultar o comportamento, você não vai conseguir colocar em prática. Vamos supor, tudo isso é os dois lados, tá, pessoal? Se você dificulta o comportamento, não será capaz de colocar em prática. O inverso, você quer estimular ali um comportamento, você quer fazer mais uma atitude, você vai facilitar o comportamento. Então, poxa, eu quero fazer mais atividade física. Se você facilita, vou acordar, já vou deixar a roupa ali da academia, o tênis, tudo separadinho. Quanto mais você facilita, maior é a tendência de você praticar aquele comportamento. Por outro lado, quando você esconde aquele, por exemplo, a televisão, vou retirar a televisão do meu quarto. Às vezes, antes de dormir, eu tenho dificuldade de dormir cedo, porque eu vou lá dormir, a televisão está lá e eu vou assistir. Se você retira a televisão do seu quarto, se você dificulta aquele comportamento, tá? Você não será capaz de colocá-la em prática. Então, a gente vai ver tanto os passo a passo para criar um bom hábito, e a inversão desse passo a passo é justamente para você eliminar os hábitos ruins. Então, se você torna um hábito fácil, você está fazendo com que você pratique o mais. Se você torna ele difícil, se você dificulta ele, isso vai contribuir para você eliminar um hábito ruim. Beleza? Então, aqui alguns exemplos, tá? O estímulo. Você olha para o seu notebook e precisa estudar. Desejo. Você quer se manter acordado. Aqui a gente vai fazer a associação, tá? De coisas, de duas atividades diferentes. Você quer se manter acordado. Resposta: quer beber uma xícara de café.
Isso aqui, porque concurseiro passa demais. Recompensa. Você satisfaz seu desejo de se sentir alerta, porque bebeu café. E aí, beber café fica associado a estudar, tá? Então, você quer estudar, precisa estudar, você precisa se manter acordado, desejo, você acaba bebendo uma xícara de café, e a recompensa é você satisfaz seu desejo de se sentir alerta. Café associa-se ao estudo. Outro exemplo, seu celular vibra com a notificação. Você quer ver o que recebeu ali no seu celular. Você quer descobrir o conteúdo da notificação. Resposta, pega o celular, lê a mensagem. A recompensa, você satisfaz seu desejo de ler a mensagem. Ou seja, pegar seu celular, se associa ali com vibrar. O celular vibrou, você já pega, tá? Uma ação fica associada com a outra, beleza? E agora a gente vai entrar no passo a passo, beleza? São 4 os passos, tá? 4, no livro eles chamam de 4 leis, tá? Para você criar bons hábitos e, ao mesmo tempo, como eu falei aqui, quando a gente inverte, a gente vai conseguir eliminar um hábito ruim. Então, a primeira lei é tornar claro, torne o hábito claro. Então, antes de construir novos hábitos de forma efetiva, precisamos entender os atuais. Isto é mais desafiador do que parece, porque uma vez que um hábito esteja enraizado, é, na maior parte, não consciente e automático. Então, às vezes, a gente faz as coisas sem nem perceber. Foi como a gente falou aqui no início. Se um hábito permanecer sem sentido, você não pode esperar para melhorá-lo. Como o psicólogo Carl Jung diz, até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará a sua vida e você chamará de destino. Então, às vezes, você faz as coisas e uma atitude que você toma vai contribuir para outras. É um efeito cadeia, né? Vai desencadeando outras coisas. E você, às vezes, acha que é o destino. Mas não, são atitudes ali que você toma, tá bom? Então, a gente vai trabalhar bem desse tornar o hábito claro. Os que você já tem e os que você almeja ter, desenvolver, beleza? Então, pessoas que fazem planos específicos sobre quando e onde praticarão um novo hábito têm maior probabilidade de persistir. Aqui a gente já entra aqui no nosso planejamento, tá? O plano de estudos. Pessoas que fazem planos específicos sobre quando e onde praticarão um novo hábito têm maior probabilidade de persistir. Então, eu vou estudar. Isso é um plano específico? Não, não é. Chega no final do dia, você não estudou e não sabe por quê. Eu vou estudar 3 horas por dia. Estudou? Não. Por que será? Porque você não fez um plano específico. Eu vou estudar 3 horas por dia. Vai ser 1h30, vai ser de 8 da manhã às 9h30, vai ser português. O outro horário vai ser de 8 às 9h30 da noite, vai ser raciocínio lógico, ou seja, um plano específico. Quando você tem um plano específico, a probabilidade de você persistir é muito maior. Quando você fala, vou estudar 3 horas por dia, você até começa. Estudou 3 horas. Daqui uma semana, daqui um mês, será que você continua fazendo o hábito? Você vai deixando, tá? Porque você não tem um planejamento específico. Eu vou estudar 3 horas. Aí não estudou de manhã, quando viu, não estudou de tarde, quando viu, não está estudando. E quando você tem algo bem detalhado, a chance de persistir naquele hábito é muito maior. Então, dizemos a nós mesmos, vou fazer mais atividade física, ou vou estudar mais, mas não dizemos quando e onde isso acontecerá. Eu preciso fazer mais atividade física, vou treinar aqui, vou estudar mais. Mas se você não delimitar, se você não tiver um planejamento específico, a sua tendência a não cumprir é muito maior. Por que muitos alunos têm aqui, poxa, Micael, depois que eu entrei aqui para a mentoria, estou conseguindo aqui manter os estudos, estudar muito mais tempo do que eu estudava antes? Porque está com um planejamento específico, porque sabe o que precisa fazer exatamente quando, onde. E quando a pessoa está caminhando sozinha, vou estudar 5 horas. Se não tiver um planejamento específico, a tendência é que aquele hábito não perdure ali ao longo do tempo. Olha o ponto importante. Muitas pessoas pensam que não tem motivação, quando que realmente lhe falta é clareza. Tá, Micael, eu estou desmotivado para estudar. Você não está te faltando é justamente clareza. Por isso que é a primeira lei, tornar o hábito claro. Vou estudar tantas horas, vou começar tal hora, vou terminar tal hora, vou estudar isso, vou estudar aquilo, vou estudar o notebook, vou fazer anotações no caderno. Então, quanto mais específico, mais fácil é você permanecer naquele hábito. Ser específico sobre o que quer e como alcançar ajuda a dizer não a coisas que sabotam o progresso, distraem sua atenção e afastam você do curso. Então, fica muito mais claro. O que eu quero? Eu quero passar no concurso.
como é que eu vou alcançar? Eu tenho esse planejamento, eu vou estudar 4 horas por dia, 2 horas de manhã, 2 horas de tarde. Se surgir um compromisso ali de manhã, Micael, vamos ter aqui, a gente vai ter um passeio, vamos fazer isso, aquilo de manhã. Opa, não, porque 2 horas de manhã é o meu tempo de estudo. Então, se você já tem um planejamento específico, você sabe que se você fizer outra coisa, vai estar atrapalhando o seu planejamento. Vai estar atrapalhando aquele seu hábito, vai estar atrapalhando a sua aprovação. Então, você já consegue enxergar, não, isso aqui vai me atrapalhar, não vou fazer. Entendem? Vai me afastar do meu objetivo. Por isso que é importante a gente ter algo bem delimitado. Se qualquer coisa sair ali do planejamento, você já consegue enxergar, não, isso aqui vai me afastar do meu objetivo, não vou fazer. E quando você tem um plano genérico, 4 horas por dia. Tá. E aí? Não, se eu não estudar de manhã, eu estudo de tarde. Aí, de tarde, você não tem tempo. Então, eu sempre tinha esse compromisso. Meu objetivo é estudar tantas horas, 5 horas, vou assistir 10 videoaulas. Tá, vou assistir tantas de manhã, tantas de noite. Se eu não fizer o que eu estava proposto a fazer, eu já sei que alguma coisa fugiu do planejamento. Eu já sei que eu estou errado, já sei que eu estou. Entendeu? Mas quanto mais genérico for o seu planejamento, maior é a tendência para você fugir. Empilhamento de hábitos. Eu comentei aqui no início que a gente ia falar sobre isso. Qual que é a ideia do empilhamento de hábitos? Você já tem um hábito e a gente vai colocar outro logo em seguida. Logo depois de fazer isso, eu vou fazer aquilo, tá? Então, sei lá, vamos supor aí, minha esposa tomou banho, sai do banheiro, passa um creme no corpo. É um hábito. Depois que eu acordo, eu sento no sofá e ligo a televisão, tá? Então, é algo. Depois de acordar, eu vou lá e sento no sofá. Então, é a gente colocar um hábito logo depois do outro, tá? A chave é amarrar seu comportamento desejado em algo que você já faz todos os dias. Depois de dominar essa estrutura básica, você pode criar pilhas maiores ligando pequenos hábitos. Isso permite que você aproveite o impulso natural de um comportamento que o leva ao próximo, tá? Questões, organizar o material, fazer reflexões, tá? Então, são exemplos. Não, depois que eu acordar, eu vou ler um capítulo aqui do livro, por exemplo. Eu vou ler um devocional. Então, quando a gente consegue associar um novo hábito, um hábito desejado com algo que a gente já faz diariamente. Beleza? Então, todo dia, depois que eu estudar aqui, eu já vou fazer as questões. Eu já estou estudando. Tem muitos alunos que falam que o erro é justamente não fazer questões. Então, depois que eu terminar a teoria, eu já vou fazer questões. Depois que eu terminar o estudo, eu já vou organizar meu material para o dia seguinte. Micael, eu preciso fazer mais atividade física. Todo dia, na hora que eu terminar o meu estudo, que já é algo que já está internalizado, eu vou fazer 10 flexões. Eu vou fazer 10 polichinelos. Enfim, é o que você precisa fazer. Eu preciso me organizar melhor, eu preciso fazer atividade física. Então, você vai pegar esse comportamento desejado e vai atrelar, vai fazer, vai amarrar a um comportamento que você já tem, que você já faz todos os dias. Entendeu? Depois do almoço, eu vou fazer isso. Todo dia depois do almoço, eu vou fazer... Às vezes o pessoal trabalha, né? Todo dia depois de almoçar, eu vou fazer 20 questões. É algo que você já faz todos os dias. Almoçar, você vai amarrar com um novo comportamento que você deseja ter. Entenderam? E aí a gente vai dar alguns exemplos, tá? Mas falando aqui, outro ponto ainda dentro de tornar claro. A motivação é superestimada. A gente acha que a motivação é mais importante, mas o mais relevante é o quê? É o ambiente. Seus hábitos mudam dependendo do ambiente que você está e dos sinais à sua frente. No livro, ele cita um exemplo lá de uma lanchonete, que mostra o consumo, tá, dos clientes, e o que eles fizeram? Queriam que as pessoas consumissem mais água. E aí espalharam, tá, pela lanchonete vários pontos de água. Então, perto do freezer, perto do balcão, vários locais ambiente da lanchonete espalharam água. E notaram que depois disso as pessoas começaram a consumir muito mais água. Ou seja, o ambiente onde você está inserido, os sinais que o ambiente te dá, fazem com que você mude os seus hábitos. Então, você está num ambiente ali que tem um monte de água, fez com que as pessoas consumissem, comprassem mais água. Se você está em casa, a chance de você procrastinar é muito maior do que se você estiver numa biblioteca, numa sala de estudos. Então, os sinais que estão ali na sala de estudos, está todo mundo estudando, meu amigo. Ou você estuda, ou você estuda. Se você está na biblioteca, não tem outra coisa para você fazer. Por isso que o ambiente é mais relevante do que a motivação. Aí você vai fazer o que precisa ser feito, independente de estar motivado ou não.
o ambiente em que você está inserido é extremamente importante, tá? Para o seu desempenho. Aí, outro ponto, apesar de nossas personalidades únicas, certos comportamentos tendem a surgir e se repetir sob certas condições ambientais. E aí, os exemplos. Na igreja, as pessoas tendem a falar em sussurros. Em uma rua escura, as pessoas andam atentas e cautelosas, apressam o passo, né? Poxa, não, rua escura, de noite, enfim. Nosso comportamento é moldado pelo ambiente. Sendo assim, a forma mais comum de mudança não é interna, mas externa. Isso é forte, né? Porque a gente sempre fala, pô, eu tenho que mudar minha personalidade, meu jeito, enfim. Somos transformados pelo mundo ao nosso redor. Todo hábito depende do contexto. E isso é muito forte, tá? Isso é muito forte. Porque só o fato de você conseguir transformar o seu ambiente, mudar o seu ambiente, isso já vai te impulsionar para frente. Entende? Então, olha a importância que tem ali um ambiente em que a gente está inserido, tá? Então, todo hábito é iniciado por um estímulo. A gente já viu ali o que é um estímulo, e ele é iniciado por um estímulo. E é mais provável que percebamos aqueles que se destacam. É fácil não ler um livro quando a estante está em um canto do quarto de hóspedes. Quando os estímulos que desencadeiam um hábito são sutis ou ocultos, são fáceis de ignorar. E é justamente essa a ideia. Se você coloca ali de forma bem clara algo que é para ser um estímulo para um bom novo hábito, é uma tendência que você faça mais. De igual modo, se você, o que você vai fazer com aquele hábito que você quer evitar? Você vai diminuir os estímulos. Você vai deixar aquele estímulo mais sutil, mais oculto, quer seja o celular ou qualquer outro dos hábitos que vocês falaram que vocês querem evitar, querem diminuir, tá? São mais fáceis de ignorar quando os estímulos são mais sutis, tá? E aí, desse modo, falando do ambiente, né, você pode modificar os espaços em que vive e estuda para aumentar sua exposição a estímulos positivos e reduzir os negativos. Então, eu estudo onde? Na biblioteca, sala de estudos? Ótimo. Não, eu estudo em casa. Então, constrói bem o seu ambiente, tá? O seu local ali, os seus cadernos, notebook. Se tem uma televisão naquele cômodo, tira a televisão daquele cômodo onde você estuda. Se tem um celular, tira o celular, entende? Então, você tem que aumentar a sua exposição a estímulos positivos, que vão te impulsionar os estudos, e reduzir os negativos, para você eliminar aqueles maus hábitos, tá? Então, é muito importante que você faça isso no ambiente em que você estuda, porque a gente viu aqui que é surreal a influência do ambiente em que a gente está inserido. E outro ponto importante, né? É mais fácil você mudar os hábitos em um ambiente novo. Então, às vezes você está em um ambiente que já é muito engessado, às vezes você está ali insistindo, às vezes está em casa em um ambiente que é uma bagunça, muita gente fazendo barulho, às vezes, principalmente final de semana. Se você for por um ambiente diferente, é muito mais fácil você conseguir mudar os seus hábitos, tá bom? E aí o segredo do autocontrole, tá? De uma forma bem radical. Se você não conseguir estudar, deixa o telefone em outro cômodo por algumas horas, tá? Então, você quer ter um autocontrole? É bem fácil. Não, o celular está te atrapalhando? Deixa ele em outro lugar, beleza? Deixa eu minimizar aqui. Outro exemplo, se está perdendo muito tempo assistindo a televisão, Netflix, filme, série, remova do quarto, do cômodo ali onde está te atrapalhando. Então, se você quer ter autocontrole, é só a gente ir direto ao ponto, tá? De forma mais radical. Se estiver jogando videogame em excesso, desconecte o console e coloque um em um armário após cada uso. Ou seja, você vai diminuir aqueles estímulos, tá? Até mesmo tornar mais difícil aquele hábito, tá? Quero ver se você não vai ter autocontrole assim. Remova um único estímulo e todo o hábito desaparece, tá? Então, se você não vê o celular, diminui a sua vontade de perder tempo ali. Se você não está vendo a televisão, se você não está vendo aquilo que está te estimulando a ter um hábito ruim, se você remove, fica muito mais fácil a não praticar aquele comportamento, a ter aquele hábito, beleza? Torne-o atraente. Deixa eu tirar isso aqui. Quanto mais atraente é uma oportunidade, mais provável é que se torne criadora de hábitos. Aqui já a gente entrando na segunda lei, tá? Tornar o hábito atraente. Então, vamos lá. Exemplo aqui das propagandas, tá? O objetivo das propagandas é justamente isso, tá? Por que às vezes a gente compra
tantas coisas, às vezes a gente compra coisas sem necessidade. É uma propaganda bem feita, tá? Tornou aquele produto, aquela mercadoria tão atraente que a gente falou, poxa, eu preciso ter isso, eu preciso comprar isso. E é a ideia dos bons hábitos. A gente vai tornar o hábito atraente, prazeroso, fazer com que a gente deseje ter aquele comportamento, tá bom? Se quiser aumentar as chances de que um comportamento ocorra, você precisa torná-lo atraente, beleza? E aí o ponto aqui importante, os hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Navegar nas redes sociais, jogar videogames, a dopamina desempenha papel central em muitos processos neurológicos, incluindo motivação, aprendizado e memória, punição e aversão, e movimentos voluntários. E é a antecipação de uma recompensa, não a sua efetivação propriamente, então aquele desejo, a hora que você antecipa, que nos leva a agir, tá? Sonhar acordado com as primeiras férias, é o exemplo que o livro traz, pode ser mais agradável do que estar de férias. Então, é o desejo de praticar aquele hábito, tá? Então, poxa, sei lá, jogar futebol, ou quem bebe, ou quem... Enfim, o desejo, você gosta tanto daquilo, aquilo é tão atraente, é tão bom para você, que só o desejo de fazer aquilo, às vezes é muito melhor do que o ato em si, beleza? Porque está totalmente relacionado aqui com a liberação da dopamina, beleza? E aí é um problema, né? Porque quem acha que o objetivo é somente a aprovação, ele fica limitado, né? Então, somente quando conseguir a aprovação é que vai conseguir liberar a dopamina. Então, depois que é aprovado e sente o gosto, né, da recompensa, fica até mais fácil. Porque, assim, por que a gente fala que depois que a pessoa é aprovada em um concurso, ela consegue vários outros? Ela vê que é possível e continua trabalhando. Mas o que eu quero, o principal ponto, não é nem a gente enxergar, foi como a gente já falou aqui antes, enxergar a aprovação em si. É a gente entender a evolução, a gente ter prazer na evolução, no crescimento. Nada melhor, por exemplo, já aconteceu muito, o aluno fala, Micael, finalmente estou conseguindo responder as questões de raciocínio lógico. Consegui, aprendi. Parece que é uma virada de chave muito grande. Aprendi, estou conseguindo evoluir. E é isso que a gente precisa ter nos estudos de modo geral. É possível, estou evoluindo. Caraca, Micael, saí de 40% para 60% de acerto aqui nas questões. Estou evoluindo. Então, não fiquem apegados tão somente à aprovação, mas a essa evolução. Se você sentir prazer nessa evolução, no crescimento, no processo, vai ficar muito mais fácil você continuar nessa caminhada. Precisamos tornar nossos hábitos atraentes, porque, antes de tudo, é a expectativa de uma experiência recompensadora que nos motiva a agir, tá? E aí, ó, a gente falou sobre empilhamento de hábitos. E aí a gente vai para fazer o empilhamento de hábitos, que a gente aprendeu, que é você colocar um hábito desejado logo depois de um hábito que você já pratica todos os dias. E aí a gente vai acrescentar o empacotamento, tá? Das sensações. Vamos lá. Se você quer assistir a esportes, então eu tinha um aluno, tá, pessoal, que ele foi até aprovado, um dos alunos, dos primeiros alunos da mentoria, tá? Ele foi aprovado no último concurso, tá? Da Polícia Penal de Goiás, que não era nem Polícia Penal na época, beleza? Inclusive já está saindo o próximo concurso. E ele era fanático por futebol, torcia pro Palmeiras, Verdão e também Goiás, que ele era de Goiás. Ele era fanático. Se pudesse, ele passava o dia todo assistindo programas esportivos, sabe? Da Sport TV, da Globo, da Band, aquelas notícias esportivas. Para ele era surreal, ele amava aquilo lá. E aí é o primeiro exemplo aqui, tá? Então, se você quer assistir a esportes ou programas esportivos, notícias esportivas, mas você precisa estudar, que era o nosso caso. Então, poxa, quero estudar, quero passar no concurso. Então, como é que a gente vai fazer o empilhamento de hábitos? Mais o empacotamento ali das sensações, tá? Depois que eu voltar do meu horário de almoço, vou estudar 2 horas, tá? É um exemplo. Depois que eu chegar do trabalho, eu vou estudar 2 horas, 3 horas. Esse é o hábito que eu preciso fazer. Tranquilo? Depois que eu estudar 2 horas, 3 horas, 4 horas, aí eu vou assistir ESPN, aí eu vou assistir Sport TV, aí eu vou assistir o que eu quiser, tá? Que é o hábito que eu quero, que eu gosto.
Então, eu vou fazer isso depois que eu fizer o que eu preciso fazer, tá? Outro exemplo, quero mexer no celular, redes sociais, tem gente que é viciado. Se você quer verificar ali o Instagram, o WhatsApp, mas tem que se exercitar, ou tem que estudar, qualquer exemplo, tá? Depois que eu chegar do trabalho, eu vou fazer 20 abdominais, vou fazer 10 flexões, que é o que eu preciso fazer, é a parte de me exercitar. Depois que eu fizer 20 abdominais, aí eu vou checar o Instagram, que é o hábito que eu quero, tá? Então, primeiro eu vou fazer o que eu preciso, e depois que eu fizer o que eu preciso, eu vou fazer o que eu quero. Qual que é a ideia por trás disso? A esperança é que, em determinado momento, você esteja ansioso para estudar 2 horas, 3 horas, ou fazer 20 abdominais. Por quê? Porque você vai associar estudar, depois vou assistir o programa esportivo. Eu vou fazer atividade física e depois vou mexer em redes sociais. Então, você vai pegar aquilo que você mais gosta. Ah, Micael, eu amo assistir filme. Ah, eu vou estudar e depois eu vou assistir o filme, eu vou assistir um episódio ali daquela série que eu gosto, que eu sou fanático. Então, você vai ficar na expectativa de estudar, de fazer aquela atividade que você precisa, porque já vai estar totalmente associado com aquela outra coisa que você gosta, que te dá prazer, que você quer fazer, tá? Então, a gente faz o empilhamento de hábitos e esse empacotamento. Então, vou fazer o que eu preciso e logo em seguida vou fazer o que eu quero, tá? Certamente, com o tempo, você já vai estar ali, poxa, vou aqui, ó, vou fazer isso, vou estudar, vou fazer essa atividade física, porque já vai estar associado com aquela outra, aquele outro hábito, aquele outro comportamento que você gosta, tá? E dentro disso aqui, tá, pessoal, ainda torne-o atraente, entre o papel da família e amigos, tá? Quaisquer hábitos que sejam normais em sua cultura, em seu ambiente, estarão entre os comportamentos que você achará mais atraentes. Por isso que muitas vezes a gente começa a estudar para concurso, a gente muda, tá? A gente entra para a família EPM aqui, tá? Ou dentro do seu dia a dia, na sua sala de estudos, na biblioteca, você tem amigos, e ter amigos que estão com a mesma energia, no mesmo ambiente, é muito importante, tá? Porque você está naquele meio, tá? Então, se você tiver aqueles hábitos que os seus amigos, que os colegas ali praticam, tá? Para você vai ser muito mais atraente. Então, não faz sentido você estar estudando e toda sexta-feira os seus amigos são do futebol, do barzinho, de não sei o quê. É totalmente incompatível, tá? Os hábitos que são praticados ali em seu meio se tornam muito mais atraentes, tá? Então, poxa, os meus amigos ali, a satisfação vai ser, poxa, meu amigo fez 100 questões aqui, eu fiz 60, 70. É muito importante que você esteja nesse meio, tá? Uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos melhores é viver em uma cultura, em um ambiente em que seu comportamento desejado é o padrão. Entende? Então, se você está naquele meio ali que está todo mundo assim, um espelhando no outro, é uma das coisas mais eficazes para você se tornar produtivo. Poxa, fulano estudou tantas horas, vou tentar fazer isso também. Eu fiz tantas questões, ele está se espelhando em mim. É um ambiente que está todo mundo se empurrando para frente, tá? Então, é fundamental que você tenha esse ambiente, que você viva nesse ambiente, quer seja ali família, amigos, tá? Cerque-se de pessoas que têm os hábitos que você quer ter. Vocês prosperarão juntos, tá? Por isso que é legal que a gente está no meio da mentoria, com alunos, nos grupos, método. É importante que você seja movido para frente por pessoas que estão na mesma situação que vocês, tá? Permanecer como parte de um grupo depois de alcançar uma meta é crucial para manter seus hábitos, tá? Então, poxa, alcancei, estou estudando, consegui uma semana de estudos, bati 30 horas de estudos, para você continuar com aqueles hábitos. É muito importante que você esteja naquele meio, tá? Que você se sinta incentivado a continuar. Porque se você se isola, a tendência é que você vá regredindo, tá? Você vá deixando aquele hábito de lado. E aí imagine você mudar apenas uma palavra. Dentro aqui do atraente ainda, tá? Você não é que você tem que, é você consegue. Quando você muda só a forma de dizer, de pensar, já muda tudo. Não é você tem que estudar, você consegue estudar. Você tem que treinar para o TAF, você consegue treinar para o TAF. Reformular seus hábitos para destacar seus benefícios em vez de seus inconvenientes é uma maneira rápida e leve de reprogramar sua mente e tornar um hábito mais atraente. Entenderam? Então, você tem que estudar. Não é algo atraente, não é algo prazeroso. Você consegue,
Tá? Você consegue estudar, você consegue aprender, você consegue evoluir, você consegue melhorar o seu índice de acerto, você consegue ser aprovado, você consegue a estabilidade, você consegue uma remuneração bacana, você consegue alcançar o seu sonho. Você muda tudo, tá? Você consegue aquilo. É algo muito mais atraente para você fazer do que você tem que estudar. Você tem que melhorar, você tem que evoluir. Entendem? Exercícios. Então, em vez de dizer a si mesmo, preciso correr de manhã, diga, é hora de me preparar para o TAF. Veja que é muito mais atraente você desenvolver um hábito dessa forma. Poxa, agora eu vou me preparar para o TAF. E você fala, poxa, eu tenho que correr agora. Agora é hora de correr agora de manhã. Tenho que fazer atividade física. Tenho que ir. É muito mais difícil você desenvolver um hábito nesse cenário do que quando eu tenho que me preparar para o TAF. Poxa, se isso não é atraente para você, meu amigo, difícil, viu? Finanças, tá? Poupar dinheiro é frequente. Alguns exemplos do dia a dia para ficar claro para vocês. Poupar dinheiro é frequentemente associado ao sacrifício, tá? No entanto, você pode associá-lo à liberdade. Até mesmo investimento. Investir nisso, investir aqui numa mentoria. Às vezes, poxa, eu tenho que investir, tenho que gastar. Mas é justamente para ter uma liberdade, para ter uma estabilidade, para ter uma remuneração bacana, para conseguir fazer viagens, entende? Então, é tudo uma questão de referencial. Nervosismo. Poxa, estou nervoso, vou fazer essa prova, caralho, eu tenho que passar nessa prova. Não, estou animado, estou recebendo aqui adrenalina para me concentrar para essa prova. É a forma de encarar que vai tornar o seu hábito muito mais atraente. E como a gente viu aqui desde o início, quanto mais atraente for, maior a tendência que você pratique, tá? Você tem que estudar para mudar. Você consegue estudar, você consegue ser aprovado, você consegue sua estabilidade. É muito mais fácil a gente se envolver com hábitos nesse cenário, tá? Vale para tudo. Eu estou falando mais de estudos, de atividade física, mas vale para qualquer um dos hábitos que vocês falaram aqui no início, tá? Terceira lei, tornar o hábito fácil, tá? Foi como a gente falou. Se você quer praticar mais um hábito, você tem que tornar ele fácil. Se você quer eliminar um hábito, você tem que dificultar ao máximo, tá? E caminhe lentamente, mas jamais recue. É fácil ficar preso tentando encontrar o plano ideal para a mudança. O planejamento perfeito. Às vezes o aluno trava porque, mas isso aqui não está 100%, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. A gente está tão focado em descobrir a melhor abordagem que nunca chegamos a agir. A gente está tão preocupado em ter o melhor planejamento, a melhor forma de estudar, o melhor material e não executa. Sai do chão, guerreiro, guerreira. Bora estudar, bora fazer a sua parte, tá? A gente está preocupado ali, sabe? Mas esse planejamento aqui tem que... Nossa, mas meia horinha para isso, a mais, meia horinha a menos. Você está tão apegado aos detalhes e não executa, e não faz o que precisa ser feito, tá? Isso é só mais uma forma de você procrastinar, de ficar procurando ali, sabe? Defeitinho. Executa, faz a sua parte, tá? Quando você está em movimento, está planejando, criando estratégias e aprendendo, são todas coisas boas, mas não produzem resultado. Durma com essa, tá? Você está em movimento, eu estou planejando, eu estou criando estratégia para estudar, para melhorar, para evoluir, mas são coisas boas? São, mas não produz resultado. Você não vai ser aprovado só com isso, com o melhor planejamento, a melhor estratégia para ser aprovado. Não produz resultado. Você precisa agir, você precisa executar, você precisa estudar, tá? Então você precisa sair da inércia. A ação, por outro lado, é o tipo de comportamento que produzirá resultado. É o estudar, é o sentar a bunda na cadeira e estudar, fazer o que precisa ser feito. E o melhor, quando você terceiriza o planejamento, que é o que vocês fazem aqui na mentoria, fica claro que a parte de vocês é a execução, tá? Porque quando vocês caminham sozinho, vocês planejam e executam. Se vocês não executarem, vocês falam, mas pelo menos eu fiz um planejamento, meio caminho andado, um bom planejamento. Planejar não tira você do lugar. Vocês estão entendendo? Não tira você do lugar. O que tira você do lugar é agir. Então, ótimo, vocês já terceirizaram o que é possível terceirizar. É isso que a gente aprende em tudo na vida, nos negócios, em tudo. Terceirize o que é para ser terceirizado, o que pode ser terceirizado e foque no que é a atividade fim. Tá? Qual que é a atividade fim de vocês? Estudar. Vocês terceirizaram o planejamento. Então, o planejamento não compete a vocês. Fica claro
evidente que a parte de vocês é agir. Se vocês não estão agindo, se vocês não estão estudando, vocês não estão fazendo nada, tá? Então, fica muito, muito claro. E isso que é o legal aqui de ter a gente aqui planejando, organizando a vida de vocês. Porque fica bem evidente que vocês precisam executar. E foi como a gente falou. Não é o planejamento, não é a estratégia que produz resultado, é a execução. O planejamento, vocês confiaram na gente. Ótimo, obrigado pela confiança, estamos aqui. A gente vive isso, a gente respira de segunda a segunda isso, tá? Mais de 10 anos vivendo concursos públicos, há quase 5 anos trabalhando, tá? Profissionalmente, porque a gente vive isso há mais de 10 anos. 2009, tá? Foi minha primeira aprovação. Então, assim, tem 14 anos. A gente está aqui para entregar o melhor para vocês, mas sem a execução, sem agir, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Entendeu? De forma bem direta para vocês. Caminhe lentamente, mas jamais recue. Isso aqui, às vezes, eu mando áudio para o aluno acha que está vendendo fala. Às vezes o aluno fala, Micael, eu vou ficar 1 semana, 2 semanas sem estudar. Eu falei, você não consegue diminuir o ritmo, mas não parar? Não pare! Surgiu um monte de imprevisto, não pare! Caminhe lentamente, mas não pare, tá? O movimento nos permite sentir que estamos progredindo, sem correr o risco de fracassar, tá? Então, a gente está avançando, a gente está progredindo, beleza? Se você quer dominar um hábito, a chave é começar com a repetição e não a perfeição, tá? Desapega. A gente vive falando, antes feito do que perfeito. Desapega. Você não está buscando a perfeição. Você está buscando a repetição, repetição, repetição. Esse é o mais importante. Você está progredindo. Perfeito nunca vamos ser, mas você está evoluindo. Você está progredindo, tá? A formação do hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente automático através da repetição. É isso que a gente quer, tá? Não adianta você estudar, fazer um estudo perfeito 2 dias, 3 dias e parar. É a repetição que eu quero de vocês, tá? Estuda todo dia sem falhar. Micael, não consegui fazer tudo. Faça o que der, mas não pare, tá? Caminhe lentamente, mas não pare. E aí entra aqui a lei do mínimo esforço, tá? Aqui dentro do tornar fácil. Ao decidir entre 2 opções semelhantes, as pessoas naturalmente serão atraídas pela opção que requer o mínimo de trabalho, tá? Ah, aqui é mais tranquilo, eu vou por esse caminho. É sempre o que a gente vai buscando, até o concurso. Poxa, tem esses 2 concursos. Ah, esse aqui eu acho que vai ser mais fácil, né? Mínimo de trabalho, mínimo esforço. Eu vou por esse caminho, tá? Analise qualquer comportamento que preencha grande parte da sua vida e verá que pode ser realizado com níveis muito baixos de motivação. Hábitos como navegar no celular, assistir televisão, roubam muito do nosso tempo, porque podem ser executados quase sem esforço. São convenientes. É a natureza humana, tá? A gente quer um mínimo de esforço. Sentou lá, nossa, como é prazeroso almoçar, deitar lá no sofá, assistir televisão. Por quê? É a lei do mínimo esforço. Nossa, você só deita lá e fica lá assistindo, tá? Netflix, YouTube, eles fazem tanto por nós. Vocês já viram? Porque é a lei do mínimo esforço. Você não tem nenhum trabalho de passar para o próximo episódio. Acabou o episódio da série, próximo episódio carregando. Você não precisa fazer nada. Espera ali 5 segundos e já começa um próximo episódio. Lei do mínimo esforço. É a natureza humana, tá? Quanto mais fácil ali é o hábito, parece que mais vai fluindo. Às vezes você está ali, ó, olhando o celular, ó, só no Instagram, só o dedinho, só o dedinho. É a lei do mínimo esforço, tá? Que faz com que a gente haja. Por isso que é importante a gente tornar o hábito o mais fácil possível. Porque quanto mais fácil for, maior a nossa tendência de praticar. Quanto mais difícil for, maiores serão as nossas desculpas, tá? E a ideia por trás de torne-o fácil não é apenas fazer coisas fáceis. Não. Ah, então eu vou fazer só o que é fácil. Se fosse para fazer só o que é fácil, a gente nem estudava para concurso. A ideia é tornar o mais fácil possível no momento de fazer as coisas que compensam logo em longo prazo. Qual que é a ideia? Poxa, eu tenho que fazer atividade física. Não é que vai ser uma atividade fácil, não. Você vai tornar o mais fácil possível. Foi como eu falei, já separa a roupa, já separa o tênis, tá? Já deixa ali tudo estruturado para facilitar. Poxa, eu tenho que estudar.
já separa o material, já organiza. Se você já tiver tudo ali de forma mais fácil, mais na sua mão, a tendência é que você pratique o hábito é muito maior. Então, o nosso objetivo não é fazer tarefas fáceis, não. É tornar o mais fácil possível o que a gente almeja. Não é que eu vou mudar os meus objetivos, é dentro dos meus objetivos, eu vou tentar facilitar ao máximo. Entenderam? Passar no concurso, estudar, fazer atividade física, fazer isso. Eu vou facilitar ao máximo para incentivar a prática daqueles hábitos. E aí, como eu vou conseguir mais com menos esforço? Você pode otimizar seu ambiente para facilitar as ações. Os hábitos são mais fáceis de criar quando se encaixam no fluxo de sua vida rotina, tá? Então é muito mais fácil. Vamos supor, eu quero almoçar num local saudável, digamos assim. Tem um restaurante ali saudável. Se ele for, eu trabalho no expediente, né, pessoal? Então, assim, eu vou trabalhar ali no horário de meio-dia, tá? E vou já para o trabalho. Eu almoço em casa, mas no exemplo, eu vou almoçar na rua. Se esse restaurante saudável fica ali no fluxo da minha rotina, no caminho do meu trabalho, é muito mais fácil que eu consiga ter o hábito de almoçar ali todos os dias, do que se ele fosse em outro caminho, tá? Se tem um McDonald's ali no caminho do meu trabalho, a tendência é que eu vá fazer aquilo, por quê? Porque está na minha rotina, está no fluxo ali, no caminho que eu já vou ter todos os dias. Então, a gente tem que tentar justamente isso, fazer com que ele se encaixe no fluxo da nossa vida, na nossa rotina, justamente para tornar o mais fácil possível. Quanto mais fácil, maior é a tendência da gente praticar, tá? Então, muitas vezes tentamos começar hábitos em ambientes de alta resistência. Lembra do que a gente falou aqui dos ambientes? Nós tentamos estudar em uma casa caótica, barulho, bagunça, vizinho, não sei o quê. Tentamos nos concentrar usando um celular cheio de distrações. Fica difícil, né? Fica difícil, tá? Então, se a gente quer tornar o hábito mais fácil, opa, vou tirar as distrações do meu celular, ou até mesmo vou tirar o celular do meu alcance, vou mudar o meu ambiente de estudos, tá? Eu vou tornar tudo aquilo mais fácil, tá? E grande parte da batalha de construir hábitos melhores se resume a encontrar maneiras de reduzir a resistência associada aos nossos bons hábitos e aumentar a resistência associada aos maus. Foi como eu falei. Então, a gente vai facilitar os bons hábitos e a gente vai dificultar os maus hábitos, tá? Já vai ser uma tendência ali para a gente conseguir resolver esse problema. E aí, preparar o ambiente para o uso futuro, tá? É uma forma de você facilitar. Quer estudar mais? Coloque o seu material, seu notebook em local de fácil visualização e acesso, mais o seu caderno já organizado, suas canetas, enfim, quanto mais você deixar organizado, mais fácil, maior será o seu hábito, tá? Quer se exercitar? Prepare suas roupas de treino, seu tênis, garrafa de água com antecedência, tá? Se você acordar, se você coloca dificuldade, acabou. Imagina só, qual que é mais fácil você praticar? Deixa eu exemplificar. Se eu deixar a minha roupa de academia, tênis, se eu deixar ali no quartinho do bebê, a bebê está dormindo, eu vou acordar de manhã? Não posso entrar lá no quarto, porque senão vai fazer barulho. Quanto mais estiver difícil, quanto mais eu tiver de desculpas, menos eu vou praticar, né? Aquele hábito. Quanto mais eu facilitar, falo assim, não, já deixei ali separadinho, tá? Acordei, já olhei para a roupa da academia, já olhei para o tênis, já está tudo ali. É só vestir e sair. Entende? É só vestir e sair. Você também pode inverter esse princípio, tá? E preparar um ambiente para dificultar os comportamentos ruins. Foi como eu falei. Cada uma das leis a gente inverte para dificultar, para eliminar os hábitos ruins. Se você colocar o telefone, se colocar o telefone não parece suficiente, peça a um amigo ou familiar. Aqui com minhas palavras, se você guardar, se você colocar o telefone em um armário, alguma coisa assim, não for o suficiente para você largar ele, você pode pedir para sua esposa, para seu marido, para os seus filhos, para o seu colega de trabalho, para quem quer que seja. Não, esconde esse celular aí. Esconde esse celular, daqui 2 horas, 3 horas eu pego, tá? Então, a gente dificultar o acesso àquilo, tá? Que tem gerado um estímulo e um hábito ruim, entendem?
como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos. Isso aqui é surreal, foi o que eu falei um pouquinho ali para vocês. Dei uma pílula para vocês ali. Como parar de procrastinar com a regra dos 2 minutos. Vejam só, Mica, como assim? É possível? Em 2 minutos eu vou parar de procrastinar? Os alunos falaram aqui no início, né, de procrastinar os estudos, ficar empurrando para depois. Procrastinação é sempre uma dor da maioria dos alunos, tá? Como que a gente vai resolver isso? É mais fácil continuar o que já está fazendo do que fazer algo diferente. Aí foi o que eu falei, não? Você assiste a um filme ruim por 2 horas. Ah, já comecei, já estou aqui mesmo. Você continua. Você continua comendo mesmo quando já está satisfeito. Já estou aqui mesmo. Verifica seu telefone por apenas 1 segundo. E quando percebe, passou 30 minutos olhando para a tela. Tá? Então, o que você já começou a fazer é muito mais fácil. Tá? Você continuar naquela atividade. Tudo que se segue, e academia, decidir quais exercícios fazer, me posicionar nos aparelhos, é fácil quando dou o primeiro passo. Tá? Então, qual que é o primeiro passo? Me vestir para academia, me vestir, colocar o tênis. O resto é consequência, tá? Foi como a gente viu aqui nos exemplos negativos acima. Você vai olhar o celular e depois você continua. Você vai assistir um filme, você continua. Você vestiu a roupa para ir para academia, foi só a decisão que você tomou. Depois, chegar na academia, escolher os equipamentos, é tudo consequência. Você só precisa dar o primeiro passo. A decisão está toda ali, tá? Então, o que você vai fazer nas próximas horas depende de um momento decisivo que muitas vezes dura 2 minutos. Vou estudar ou vou dormir mais um pouco? Você só precisa falar assim, não, eu vou sentar aqui na cama e vou lavar o rosto. Só isso. Às vezes, essa decisão, pronto, já resolveu. Então, não, eu só vou levantar aqui e vou abrir ali o notebook. Acabou, tá? Ou não, eu vou desligar o alarme e virar para o lado. E isso vai refletir na sua próxima 1 hora, 2 horas, tá? Então, são esses momentos decisivos ali que vão determinar o nosso comportamento, as nossas atitudes pelas próximas horas. Essas pequenas escolhas são momentos decisivos, como eu falei para vocês. Um momento em que decide entre começar a estudar ou assistir Netflix, tá? Você só precisa decidir, é 2 minutos. Vou decidir começar a estudar, pronto. Você vai estudar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não, vou assistir Netflix, pronto. Você vai perder 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá? Então, é o momento da decisão. Você só precisa dominar esse momento, esses 2 minutos, para que você possa realmente ali conseguir fazer o que precisa ser feito, tá? Então, somos ilimitados por onde nossos hábitos nos levam. Por isso que dominar os momentos decisivos do dia é tão importante. Então, a gente toma uma atitude, o resto vai, efeito dominó, vai tudo desencadeando. Então, a gente só precisa dominar aquele momento decisivo. Quando você inicia um hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Ou seja, como é que a gente vai reduzir isso? Eu preciso estudar para a prova, eu preciso estudar para esse concurso. Não, muda a referência. Eu só preciso abrir meu material. É o seu momento decisivo, é os seus 2 minutos. Eu só vou ligar o notebook e abrir meu caderno. Acabou. É os 2 minutos. Se você fizer isso, as próximas horas estão garantidas, tá? Eu preciso correr 2 quilômetros, eu preciso treinar ali para o TAF, tá? Não. Eu preciso calçar o tênis. Vou colocar o tênis aqui de corrida. Você precisa dominar esses 2 minutos. O resto vai vir como consequência, tá? Então, poxa, você colocar lá, correr 2 quilômetros, caraca, é difícil, tal, não, me vestir, vou ter que deslocar. Não. Você vai tornar o seu hábito fácil dizendo, não, eu só vou colocar a roupa da academia e calçar o tênis. 2 minutos. O resto vai desencadear como consequência, tá? A ideia é tornar os seus hábitos os mais fáceis possíveis de começar. Essa é a regra dos 2 minutos. Você quer facilitar o início. Por quê? Porque depois vem tudo ali como consequência. Você vai desencadear os próximos comportamentos, atitudes que você vai ter, tá? Então, você só precisa começar. O objetivo é facilitar o início do hábito, tá? Facilitar o início do hábito. Depois de começar a fazer a coisa certa, é muito mais fácil continuar fazendo. Então, você só precisa começar a estudar. Depois, é muito mais fácil você continuar estudando. Depois que você já entrou ali no site, depois que você já abriu a videoaula, que você já abriu o caderno, é muito mais fácil você continuar do que quando você está ali de frente à televisão, tá? Quando você está de frente à televisão, você tomar a decisão, só precisa ir para o notebook ali. Quando você foi, ótimo.
continuar fazendo é muito mais fácil. Foi como a gente viu aqui, lei do esforço mínimo. Depois que você começa, para você dar continuidade no que você já está fazendo, é muito mais fácil, tá? E aí a ideia, tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis, tá? Então, os bons hábitos eu tenho que fazer e você vai dificultar ao máximo os maus hábitos. O sucesso envolve menos facilitar os bons hábitos e mais dificultar os maus. Então, mais importante do que facilitar os bons hábitos é a gente dificultar os maus hábitos, tá? É o que te leva a procrastinar, o que te leva a perder tempo. Se você conseguir dificultar ao máximo isso, você já vai estar caminhando ali realmente para os seus objetivos. A chave é mudar a tarefa de tal forma que desviar do hábito exija mais trabalho do que iniciá-lo. Tá? Então, a nossa tendência é continuar o que a gente já está fazendo. Tá? Então, por exemplo, agende e pague antecipadamente uma aula de educação física. Poxa, eu tenho que treinar. Eu preciso melhorar minha saúde, preciso melhorar meus índices. Você falou com o professor, você marcou, você agendou, você já até pagou. É muito mais fácil agora você só ir para a aula do que você ter que ligar para o professor, falar, professor, não vai dar para ir, quero cancelar a aula, quero remarcar. Então, vai dar muito mais trabalho não ir, cancelar a aula. Então, se você consegue se organizar de modo que se desviar do hábito, vai exigir muito mais trabalho do que iniciar, porque é aquela ideia do esforço mínimo, tá? Então, se você já se organizou de modo que você vai fazer, tá? Que já está na rotina, beleza? Então, você combinou com seu amigo, ó, amanhã a gente vai para a sala de estudos, passa aqui 8 horas. Acabou, tá combinado, você vai ter que acordar aí. Ou, senão, você teria que ligar para ele, para cancelar. Você teria que mudar, cancelar o que já foi combinado. Então, assim, a tendência é que você consiga dar continuidade, tá? Em algo ali que você já se organizou, tá? A melhor maneira de quebrar um mau hábito é torná-lo impraticável, tá? Então, quanto mais você dificultar, torná-lo impossível, foi que nem eu falei, o celular. Se você trancou o celular ali em um cofre, digamos assim, aquele cofre com programação, que só abre daqui 2 horas, acabou, você quebrou um mau hábito, porque se tornou ali impraticável, é impossível. Como é que você vai ter acesso ao celular? Então, televisão, tirei, escondi o fio, guardei ali, enfim, desliguei a energia. Se você torna o hábito impraticável, você acaba quebrando um mau hábito, tá? Ações que vinculam bons hábitos. Por exemplo, sono. Compre um bom colchão, instale cortinas blackout, remova a televisão do quarto. Faz questão de falar do sono, porque descansar é um dos principais fatores ali que vão influenciar na qualidade dos seus estudos. As pessoas me perguntavam, Miquel, como é que você rende? Você tem 3 trabalhos, criança, estuda, não sei o quê. Para mim, o sono é sagrado. Dormir, descansar, acabou. Me renova a energia para o dia todo. Então, quero melhorar a qualidade do meu sono. O que você vai fazer? Comprar um colchão bom, cortinas, tirar a televisão, tirar aquelas coisas que atrapalham. Produtividade. Vou desativar as notificações do celular, silencie grupos no celular, coloca no modo silencioso, vai deletar aplicativos, se for necessário, de jogos, de mídia social. Beleza? Então, você vai fazer ali ações que vinculam bons hábitos. Tá? Então, é uma série de fatores ali relacionados à produtividade, ao sono. Tranquilo? E aí, ainda dentro disso, né, de tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis. Assistir a TV compulsivamente se torna um hábito porque você precisa empregar mais esforço para parar de olhar para a tela do que continuar assistindo. Foi o que eu falei ali, né, antes. Em vez de pressionar um botão para avançar para o próximo episódio, a Netflix e o YouTube o reproduz automaticamente. Você só precisa continuar olhando. Ou seja, você está deitado ali no sofá, às vezes está até ali, ó, e você não está nem... Terminou um, já começa o outro. Terminou um, já começa o outro. E você está lá. Você não precisa... Para você desligar, você tem mais esforço para desligar, para mudar, do que para continuar assistindo. Continuar assistindo é só esperar. Entende? Por isso que a gente fica lá. Às vezes você passa horas assistindo, maratonando série. Por quê? Esforço mínimo. Redefinir as senhas de todas as contas das redes sociais. É uma forma de você tornar os maus hábitos impossíveis, tá? Você programar, ou alguém ali da sua confiança mudar a cada dia, mudar
aos finais de semana, para você vai tornar os maus hábitos impossíveis, tá? Você sem a senha, você não vai conseguir acessar. São exemplos, tá? Uma vez que o mau hábito se torna impossível, resta motivação para estudar, trabalhar em tarefas mais significativas, removendo a distração mental do ambiente. Fica muito mais fácil prestar atenção no que realmente importa. Então, se você removeu o mau hábito, se removeu ali a televisão, as redes sociais, a internet, seja como for, fica muito mais fácil, pessoal. Se você não tem nada ali para te distrair, você senta e estuda. E é um estudo sensacional. Você não tem distração, tá? Por isso que é importante a gente fazer o máximo para dificultar os maus hábitos, tá? E a quarta lei, torne-o satisfatório. Lembra do que eu falei? A gente tem uma tendência muito maior a praticar um hábito quando a gente tem uma recompensa satisfatória. Quando a gente tem uma recompensa ruim, a tendência é que a gente não queira mais fazer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tornar o hábito satisfatório, tá? Porque a gente quer repetir aquele hábito. Então, é mais fácil repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória. Você aprende o que fazer no futuro com base no que foi recompensado. Aí eu lembrei aqui, por exemplo, eu viajei, tem alguns anos, fui lá para Disney, fui para aqueles parques da Universal. Se você vai lá na montanha-russa e você sente adrenalina, gosta, vibra, você quer fazer de novo. Se você vai lá e passa mal, fica tonto, cai pressão, vomita, é algo que você não vai querer fazer, tá? Ou seja, os comportamentos ali que tem uma experiência satisfatória, você vai querer repetir. É o que é o nosso objetivo aqui, tornar os nossos hábitos satisfatórios. Então, você aprende o que fazer no futuro com base no que foi recompensado ou punido, né, por fazer no passado. Emoções positivas cultivam hábitos. Emoções negativas os destroem, tá? Então, se a gente tem emoções positivas, a tendência é que a gente repita aquele comportamento, construir um hábito em cima disso. Na sociedade moderna, muitas das escolhas que você faz hoje não o beneficiam imediatamente. Por que é tão difícil, né? É um ambiente de recompensa tardia, porque pode ter que trabalhar, estudar por anos antes de que as ações proporcionem a recompensa pretendida. A sociedade moderna, né? Como no livro cita, e a ideia, esse é o problema, né? Porque você estuda, mas não é uma recompensa, você não vai ter uma recompensa satisfatória amanhã, semana que vem. Não. Esse é o problema que a gente tem que lidar, né? A gente estuda, mas a gente não consegue ver a recompensa satisfatória que atrela à aprovação, que às vezes vai demorar meses, vai demorar anos, tá? E se a gente não tiver uma recompensa satisfatória, fica mais difícil continuar fazendo aquelas coisas, continuar com aquele hábito, né? E é algo que a gente vai ter que lidar. Essa recompensa tardia. A recompensa é depois de meses, depois de anos, tá? E aí uma recompensa certa agora normalmente vale mais do que uma meramente possível no futuro. Então, poxa, eu amo assistir série. É uma recompensa certa agora do que uma meramente possível no futuro, que é passar no concurso. Por que que às vezes fica tão mais fácil a gente fugir do nosso objetivo, a gente procrastinar? A gente não procrastina, ninguém procrastina para capinar um lote. Não vou estudar hoje não, porque eu vou ali capinar um lote. Não, a gente procrastina para fazer algo que é prazeroso, que é bom. A diferença é que é algo bom para o momento e não para a nossa vida de modo geral. Procrastinação é isso, fazer uma recompensa certa agora, assistir um filme, uma série, sair ali com os amigos, ver aqui no celular, é uma recompensa certa agora. E aí a gente acaba colocando na balança como se valesse mais ali do que a recompensa futura, né? E as consequências dos maus hábitos são tardias, enquanto as recompensas são imediatas. Veja que paradoxo, né? Olha só, as consequências dos maus hábitos são tardias. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui, como o aluno citou a questão do álcool, que é um mau hábito para ele, as consequências do álcool tem algumas até que são agora, né? Mas a maioria das consequências são tardias, tá? Às vezes você desenvolver alguma coisa ali no fígado, enfim,
o cigarro, você vai fumar ali, você não vai ter uma consequência para agora. É um mau hábito, mas você não tem uma consequência negativa agora. Você tem uma consequência negativa depois de anos. Então, às vezes, hoje em dia ainda é menos, né? Mas antigamente tinha muitas pessoas que fumavam, às vezes, para falar que aliviar estresse, nervosismo. Ele via como a recompensa certa, tá? E a consequência daquele mau hábito, ele não ia enxergar, era daqui a anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, ele acabava se apegando, tá? Aquela coisa momentânea. E aí, de modo geral, tá? As consequências dos maus hábitos. Se alimentar mal. No momento pode ser prazeroso, comer besteira e tal, mas as consequências são tardias. Por isso que, às vezes, a gente insiste nos maus hábitos. Enquanto as recompensas são imediatas, tá? Então, é prazeroso comer aquelas besteiras, comer hambúrguer todo dia, doce, enfim, tá? Não fazer atividade física ali, a gente fugir. As recompensas são imediatas e as consequências são tardias. Então, o paradoxo fica aqui, tá? Porque é justamente ao contrário dos bons hábitos, beleza? Mas a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Para resolver. Pulou uma mais. Com nossos maus hábitos, o resultado imediato geralmente parece bom, mas o resultado final é ruim. Com bons hábitos, é o inverso. O resultado imediato é desagradável, mas o resultado final é bom. Só para exemplificar, maus hábitos. Resultado imediato geralmente parece bom. Tem gente que fuma porque acha que vai aliviar o estresse, ansiedade, mas o resultado final é ruim. Com bons hábitos, é o inverso. O resultado imediato é desagradável. Poxa, você está lá se matando de estudar, abrindo mão de fazer um monte de coisa boa com os amigos, enfim. Mas o resultado final é excelente, é a aprovação, é o cargo público. Entende? Beleza? O reforço, a recompensa imediato pode ser especialmente útil ao lidar com hábitos de evitação, que são os comportamentos que você quer parar de fazer. Abra uma poupança e nomeie com algo que você deseja comprar, tá? Então, assim, se são hábitos que você quer evitar, então você fazer um reforço, uma recompensa imediato, tá? Para você lidar com hábitos que você quer evitar. Então, por exemplo, ali, vamos supor que o hábito de gastar dinheiro ali com coisas como você está indo muito para o bar, está indo para não sei o quê, e está te atrapalhando, tanto pela má alimentação, como também por horas de estudos que você está perdendo. Então, você quer evitar esse hábito. E aí você está fazendo uma poupança. Você está pegando dinheiro que você gastaria lá e está nomeando com algo que você deseja comprar. Você quer comprar um carro, ou você está investindo, tá, nos seus estudos, tá? Que é algo ali que você busca, ou guardando realmente dinheiro para você comprar algo que faz sentido para você, um apartamento, enfim. Então, você trabalhar em cima de uma recompensa, tá? Em cima daqueles hábitos que você quer, que você precisa evitar, tá? Para você conseguir trabalhar essa ideia da recompensa, tá? De algo positivo. É importante selecionar recompensas de curto prazo, que reforcem sua identidade, não aquelas que contrariem. Objetivo, por exemplo, liberdade e independência financeira. Então, vocês trabalharem com recompensas que estão relacionadas a isso, tá? Ao passar no seu concurso, com a liberdade. Não faz sentido você trabalhar com recompensas que estão totalmente contrárias ao que você almeja, tá bom? Então, para criar um hábito, você precisa se sentir imediatamente bem-sucedido, mesmo que seja uma pequena vitória. Por isso que a gente trabalha muito, bate muito na tecla das metas diárias, tá? Então, é uma pequena vitória, tá? Então, a gente precisa sentir prazer nisso, ter satisfação nisso. Poxa, hoje eu estudei mais 5 horas, hoje eu aprendi mais isso, hoje eu evoluí, hoje eu acertei mais tantas questões. Então, a gente precisa, tá, lidar com essa pequena vitória. Por isso que a gente fala, pô, tá pago. É mais um dia vencido. É mais um dia que você evoluiu. Você tem que se sentir bem-sucedido, tá? Porque você avançou, porque você cumpriu mais um dia. Beleza? O colega falou, a dor de abdicar por um bom motivo não se compara com a dor do arrependimento de não ter começado antes. Sem dúvida, Gabriel, sem dúvida. E como manter os bons hábitos todos os dias? Fazer progressos é satisfatório. E as medições visuais como mover eclipse, riscar calendário, fornecem evidências claras de seu progresso. Então, poxa, eu quero passar no concurso, mas a gente tem que trabalhar com o diário, com essas recompensas diárias, com a evolução diária, com se sentir bem-sucedido diariamente, tá? Então,
Tem aluno que fazia isso, tá? Cada dia de estudo era um clipe, tá? Ia levando para um potinho. Você ia vendo aquele seu potinho enchendo. Cada clipe era um dia de estudo. Ou riscar o calendário. Teve um aluno que passou, gravou o papo, tinha aprovado com a gente e mostrou o calendário dele. Os dias todos riscados. Imagina só a satisfação, tá? De você ver ali, ó, todos esses dias riscados, meses e meses, são dias de estudos. Então, você ter essas evidências claras do seu progresso é muito, muito importante para você conseguir manter os bons hábitos todos os dias. Você precisa ver a sua evolução. Tá lá na plataforma, é bom que você tenha o seu progresso, 20%, 30%, 40%, tá? Mas se você puder fazer ali também de fácil acesso, num calendário, tá? Nessa ideia do potinho, enchendo o potinho com clips, você visualmente ver o seu progresso, isso vai te ajudar a manter aqueles hábitos todos os dias, tá bom? A medição proporciona uma maneira de superar nossa cegueira em relação ao nosso comportamento e perceber o que realmente está acontecendo todos os dias. Isso aqui é surreal. A medição, poxa, eu já estudei 30 dias, eu já estudei 40 dias, já estudei 60 dias. Meu índice de acerto é 20%, é 30%, 40%. Eu já fiz 70 questões, eu já fiz 800 questões. Então, é muito importante que vocês tenham esse contato direto com a medição. Os nossos relatórios de desempenho são também para isso, tá? Para você enxergar, tá? Você eliminar essa cegueira, você enxergar o seu progresso, tá? Você enxergar o que realmente está acontecendo, beleza? Então, você conseguir visualizar o seu progresso, isso ajuda você a manter os bons hábitos. Quando identificamos um sinal de que estamos avançando, ficamos motivados a continuar nesse caminho. Isso pode ser poderoso em um dia ruim. Todo mundo passa por dia ruim, dias que estão desmotivados, desanimados, mas se você olha para o potinho e fala, caraca, eu estou avançando, eu estou progredindo, eu estou evoluindo, se você olha para o seu calendário todo riscado, isso é muito poderoso para te ajudar a vencer os dias ruins. Por isso que é importante a gente ter visualmente ali o nosso progresso, saber que a gente está avançando, tirar o peso da prova, tirar o peso da aprovação e focar ali no progresso, tá? Então, é satisfatório riscar um item de sua lista de afazeres, de tarefa. Eu gosto mais disso. Então, no meu trabalho, eu sempre busco ser produtivo isso. Se eu tenho 4 coisas para fazer, eu procuro a primeira coisa que dá menos trabalho, para quê? Porque em números absolutos, eu tinha 4 coisas para fazer. Já matei uma em 10 minutos. A outra aqui demorou 40 minutos. Mas, visualmente, eu já matei 4 atividades. Tá? Já matei 4 atividades. Então, é muito satisfatório você conseguir enxergar. Poxa, eu tinha 4 coisas para fazer, já fiz 2. Já resolvi 2 problemas. Tá? Então, isso te dá mais energia para você continuar. Para você reforça a sua identidade. Para se recuperar rapidamente após quebrar um hábito, entenda que não existe perfeição. E nunca quebre um hábito 2 vezes. Foi o que a colega falou aqui no início. Como ela falou, eu falei que a gente ia conversar sobre isso, né? Sobre essa ideia de falhar um dia, falhar 2 dias, falhar 3 dias, tá? Então, para a gente se recuperar rapidamente, quebrei um dia, não existe perfeição, todo mundo é falho, tá? Mas nunca quebre um hábito 2 vezes. Nunca quebre um hábito 2 vezes. Porque se você quebrar 2 vezes, esse vai ser o seu novo hábito, tá? Passa a ser, por exemplo, não estudei um dia, não estudei 2 dias, não estudei 3 dias, acabou. O seu novo hábito é não estudar, entendeu? Quando você quebrou um dia é muito mais fácil. Por isso que eu sempre digo, começo e recomeço é sempre muito difícil. Por isso, nunca quebre o hábito 2 vezes. Olha lá, quebrar o hábito uma vez é um acidente, acontece. 2 vezes, se você quebrar o hábito 2 vezes, já é um começo de um novo hábito. Entenderam? Então, jamais quebre um hábito 2 vezes, pessoal. Dias preguiçosos e treinos ruins mantêm os ganhos compostos que você acumulou nos dias bons. Então, é o que eu falo para os alunos. Não deixa de estudar. É um dia ruim, mas faça pouco, mas faça. Entende? Então, o fato de ser um dia ruim, mas você progredir um pouquinho, isso te permite a manter a sua constância. Poxa, nos outros dias eu estudei muito bem, nesse dia eu estudei mais um pouquinho, mas eu não fiquei parado. Você continua acumulando, tá? Em face os dias bons. Então, mesmo nos dias ruins, dias preguiçosos, treinos ruins, faça menos, mas faça, tá? E a academia por 5 minutos pode não melhorar o seu desempenho, mas reafirma a sua identidade. Então, estudar, poxa, minha meta é 4 horas. E hoje eu só estudei 1 hora.
Pode não ser tão significativo assim. Poxa, eu só estudei 1 hora, só estudei meia hora. Mas ela reafirma a sua identidade, reafirma o seu hábito, o seu compromisso com os estudos. Tá? Por isso, não quebre. Entende? Estamos mais propensos a evitar uma experiência quando o final é doloroso. Foi o que a gente falou aqui, já no início da quarta lei. Repetimos maus hábitos porque eles nos servem de alguma forma. E isso os torna difíceis de abandonar. Por isso, aumente a velocidade da punição associada ao comportamento. Lembra do que a gente falou? Os maus hábitos, às vezes, têm consequências tardias. Aumente a velocidade da punição, tá? Então, por exemplo, os clientes pagam suas contas no prazo quando são cobradas multas por atraso. Os alunos comparecem às aulas quando sua nota está vinculada à frequência. Quando a punição está bem relacionada ao seu comportamento, a gente tende a agir de forma diferente. Beleza? Para ser produtivo, o custo da procrastinação deve ser maior do que o da ação. Poxa, estudar tem um custo. A gente tem que produzir, mas relacione o custo da procrastinação à reprovação, tem um custo muito maior, tá? Então, consiga estabelecer uma punição já de imediato, tá? Consiga estabelecer uma punição. Vamos supor que, cada dia que eu não estudar, eu vou ter que fazer tal coisa, uma punição, ou relacionada a dinheiro, tá? Seja como for, se você conseguir estabelecer uma punição para cada dia de procrastinação. E aqui um exemplo, né? Como um parceiro de responsabilidades pode mudar o jogo. Leis e regulamentos são um exemplo de como o governo pode mudar os nossos hábitos, criando um contrato social. Eu falei aqui no início também. Leis do cinto de segurança, proibição de fumar dentro dos restaurantes. A declaração do imposto de renda, tá? No último dia, a gente faz no último dia, por quê? Porque é antes da multa, tá? Então, quando a gente tem ali, se eu não fizer isso, eu vou ter que pagar uma multa, tá? Se eu não fizer isso, eu vou ser punido. A gente tende a agir de forma diferente. Por isso que a gente pode estabelecer essa ideia de parceiros, às vezes com um amigo ali de estudo. A gente fez isso naquela época que a gente fez o desafio dos estudos, tá? O Nelson entrando de manhã. Cada dia ali que ele não entrasse, ele quebrasse o hábito 2, 3 vezes, ia fazer uma doação de uma cesta básica. Então, assim, a gente criar uma punição para a nossa procrastinação, tá? E aí, quando você cria isso, você consegue criar ali com um amigo, de repente, isso ajuda você a associar aquela punição, tá? À procrastinação, ao hábito ruim. A gente tem que acelerar a punição. Isso vai fazer com que a gente evite, tá? A procrastinação, que a gente evite quebrar os bons hábitos. Você pode criar um contrato de hábitos para se manter responsável. Foi como eu falei, para tornar os maus hábitos insatisfatórios, sua melhor opção é torná-los dolorosos no momento. Criar um contrato de hábito é uma maneira simples de fazer exatamente isso. Então, a gente tornar doloroso a punição, já relacionar aqui. Cada dia que eu não estudar, eu vou ter que fazer isso. Então, a gente já consegue vincular, tá? A quebra do hábito com a punição. E, claro, saber que alguém está observando é um poderoso motivador. Saber que o mentor está te observando é um excelente motivador. Poxa, se eu não estudar, o Micael vai me pagar sapo. Se eu não estudar, o Nelson vai me pagar sapo. Se eu não estudar, eles vão me perguntar cadê a meta, o que eu vou falar? Então, a gente saber que tem alguém te observando também é um poderoso motivador, tá? Então, a ideia, pessoal, de tudo que a gente falou aqui, tá? A gente teve os bons hábitos, né? De tornar ele claro, e para eliminar os hábitos ruins, a gente vai tornar ele invisível, tá? Para criar um bom hábito, a gente vai tornar ele interessante. Para a gente eliminar um hábito ruim, a gente vai tornar ele desinteressante. Para a gente criar um bom hábito, a gente vai tornar ele fácil. Quanto mais fácil, maior a tendência de você fazer. Para a gente eliminar o hábito ruim, a gente vai tornar ele difícil. E para a gente criar um bom hábito, a gente vai tornar ele satisfatório, que é a tendência que a gente repita esse bom hábito. E para eliminar um mau hábito, a gente vai tornar ele insatisfatório, tá? E aí aqui, tá, pessoal? Que no livro traz aqui para a gente, tá? Então, assim, descrevendo um resumão de tudo, tá? Um resumão de tudo para vocês. Como criar um bom hábito? Primeira lei, torne-o claro. Preencha a avaliação dos hábitos, anote seus hábitos atuais para se conscientizar deles. Tá? Um resumão. Use as intenções de implementação. Eu irei, comportamento, as horas e local. Algo bem específico, tá? Algo bem específico. Use o empilhamento de hábitos. Depois de algo que eu já faço, eu irei fazer tal coisa que eu desejo fazer, que eu preciso fazer.
Redesenhe seu ambiente, torne os estímulos dos bons hábitos óbvios e visíveis, tá? Tudo dentro de tornar claro. Torne-o atraente. Use o empacotamento de tentações, tá? Pareie uma ação que quer fazer com uma que precisa ser feita. Junte-se a uma cultura que seu comportamento desejado seja o padrão. Crie um ritual, motivação. Faça algo que goste imediatamente antes de um hábito difícil. Terceira lei, torne-o fácil. Torne-o fácil. Reduza a resistência. Diminua o número de passos entre você e seus bons hábitos. Adeque o ambiente. Prepare seu ambiente para facilitar as ações futuras. Tudo voltado para tornar o seu hábito fácil e você fazer mais vezes. Domine o momento decisivo. Otimize as pequenas escolhas que produzem impacto. Tá? Parar de procrastinar em 2 minutos. Tá? Regra dos 2 minutos. Reduza a dimensão dos seus hábitos até que possam ser feitos em 2 minutos. Automatize seus hábitos. Invista em tecnologia e compras únicas que fixem comportamentos futuros. E, por último, né, torne-o satisfatório. Use reforços, recompense imediatamente quando concluir seu hábito. Tá? Essa ideia de recompensa diária eu sempre gostei. Então, concluir a minha meta diária. Eu gosto muito de assistir série. Eu assisti um episódio da série, ou eu mexi em alguma coisa aqui do celular, ou ia para fazer uma atividade que eu gostava. Então, colocar recompensas imediatas depois de cumprir a meta diária. Não coloque a recompensa costuma ser tardia, né, depois dos bons hábitos. Coloque uma recompensa imediata, tá? Transforme fazer nada em algo agradável, ao evitar um mau hábito. Crie uma maneira de enxergar os benefícios. Use um rastreador de hábitos. Acompanhe a duração dos hábitos e não quebre a corrente. E nunca quebre um hábito 2 vezes. Quando quebrar um hábito, certifique-se de voltar aos trilhos imediatamente. E, por fim, aqui, ó, como se livrar de um mau hábito. A gente inverte, tornar o invisível. A gente reduz a exposição. Você quer eliminar aquele mau hábito? Reduz a exposição àquele estímulo, tá? Remova os estímulos de seus maus hábitos do ambiente. Você vai tornar ele invisível, tá? Torne-o desinteressante. Reestruture sua atitude mental. Ressalte os benefícios de evitar seus maus hábitos. Torne-o difícil, tá? Aumente a resistência, aumente o número de passos entre você e seus maus hábitos. Use um dispositivo de compromisso, restringe as suas escolhas futuras àquelas que o beneficiam. E torne-o insatisfatório. Arrume um parceiro de responsabilidade. Peça alguém para observar seu comportamento. Crie um contrato de hábitos. Torne os custos de seus hábitos públicos e dolorosos. Beleza? Aqui a gente termina as 4 leis de como criar os bons hábitos e eliminar os maus hábitos. E aí, só para finalizar aqui com vocês, tá? Para complementar. Micael, poxa, a gente falou tudo aqui sobre bons hábitos. Tá? Além disso, tá, pessoal? É fundamental a gente criar bons hábitos. Mas cuidado, para quem já está avançado, porque tem muito aluno avançado que já tem bons hábitos, elimina coisas bem pontuais para eliminar, mas já tem bons hábitos. Mas os bons hábitos também têm um lado negativo. E eu preciso alertá-los disso, tá? Quando um hábito se torna automático, você fica menos sensível ao feedback entre modo de repetição e racional. Torna-se mais fácil de deixar erros passarem. Então, cuidado, tá, pessoal? Poxa, coloquei, isso virou hábito. Mas ainda assim, tome cuidado. É importante o feedback que seus mentores dão para vocês, tá? O direcionamento, porque às vezes a gente está caminhando sozinho, a gente tem bons hábitos. É tudo automático. A gente faz de maneira irracional, a gente não pensa mais no que a gente está fazendo. E estudar para concurso exige isso da gente. A gente precisa de feedback, a gente precisa ser racional, a gente precisa olhar e falar, poxa, o que tá legal? Tem que mudar mais alguma coisa? Tá? Eu tenho que, poxa, eu estou cometendo algum erro? Porque às vezes você está no automático e está cometendo erros. Então a gente precisa estar atento a isso também, beleza? Então hábitos são necessários, mas não são suficientes para a maestria. É preciso uma combinação de hábitos automáticos e prática deliberada, prática pensada, racional, tá? Então, os hábitos são muito, muito importantes, mas não são suficientes, tá? Então, a gente precisa de bons hábitos, mas a gente precisa avaliar o processo, a gente precisa de feedback, a gente precisa avaliar se estamos cometendo erros também no automático, tá? A reflexão e a revisão possibilitam o aprimoramento
de longo prazo de todos os hábitos, porque os tornam conscientes de seus erros e ajudam a considerar possíveis caminhos para a melhoria. Sem reflexão, podemos dar desculpas, criar racionalizações e mentir para nós mesmos. Não temos nenhum processo para determinar se estamos evoluindo ou não, tá? Então, é importante demais criar bons hábitos, mas não é suficiente. A gente precisa estar constantemente nos avaliando se há erros na nossa caminhada, erros que a gente está cometendo de forma ali, sem reflexão, no automático mesmo, tá? Então, para isso, tome notas periodicamente, faça avaliação periódica do seu processo, dos seus estudos, dos seus materiais, da sua evolução, tá? O aprimoramento não envolve apenas aprender hábitos, também exige melhorias, tá? Correções constantes, tá? Que eu engoli a palavra aqui, tá? Avaliações periódicas do processo impedem o declínio gradual que acontece quando não prestamos muita atenção. Então, se a gente vai no automático, se a gente não presta atenção, às vezes a gente vai até caindo, tá, de produção e tá ali de maneira até que constante, mas constantemente em declínio, tá? E se a gente faz avaliações, a gente consegue enxergar isso. Opa, eu estou constante, mas eu estou em declínio. Eu estou errando nisso aqui. Eu preciso consertar. Então, as avaliações, esse feedback é muito importante, tá? Quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela, tá? Então, é importante a gente reforçar a identidade, conforme a gente falou ali no início, mas a gente não pode se limitar a isso. Beleza? Show, pessoal! Dúvidas, perguntas? Fez sentido? A Mirelle não pensa, só faz, exatamente. A dor de abdicar por um bom motivo não se compara com a dor, esse o Gabriel falou. Para mim está sendo muito difícil, pois sou muito perfeccionista, e aí quebrei um dia da minha semana e já me vi em apuros. E aí vi acumulando, pois vi que não ia conseguir atingir a minha perfeição. E no final já estou 3 dias seguidos sem estudar e me martirizando por isso. Obrigado a cada palavra sua, me ajudou muito hoje. Muito obrigado, Gabriela, pelo seu feedback. Foi como eu coloquei aqui, perfeição não existe, tá? Perfeição não existe. Quebrou um dia, no outro a gente já retoma, tá? Então a gente não pode ficar apegado a isso. Olhar para frente e voltar. Não quebre 2 vezes, porque aí sim já é um novo hábito, tá? Mas perfeição não existe. Aula top, eu estava precisando disso nessa minha preparação. Vi novamente algumas dicas e outras que agregam demais. Brigadão, Micael. Show, muito obrigado pelo feedback. Jones, melhor fazer uma coisa do que não fazer nada. Com certeza, Simone, sem dúvida, sem dúvida. A gente está progredindo, a gente está avançando. Eita, tapa na cara. Isso aí, irmão. Top, abriu meus olhos para bastante coisa. Show, muito obrigado, pessoal, muito bom. Show demais, você aumentou minha... Opa, ó, subiu aqui, ó. Aumentou muito a minha motivação e persistência. Já vou organizar as atividades, a rotina. Precisava disso. Obrigado pelas dicas e palavras. Muito obrigado, senhor, é top demais, gratidão. Micael, obrigado por cada esclarecimento. Eu estou com muita dificuldade de retorno aos estudos. Espero que vocês tenham pegado muitas dicas. Obrigado, obrigado. Eu espero que vocês tenham pegado aqui muitas dicas e orientações para que a gente possa, tá? Retomar, pensei, estou tentando criar o hábito de madrugar para estudar antes do trabalho, mas não consegui desde o início do ano. Nem ouço o despertador tocar. Busque colocar em prática, tá, Ana? Todo passo a passo, tá? De tornar fácil, de tornar atraente, satisfatório, tá? Beleza? Quero estudar, fui, sem recompensa, mas aí no outro dia o desempenho cai. Estabeleça recompensas, tá? Não é só aprovação, estabeleça recompensas semanais, recompensas diárias. Tranquilo? Muito obrigado, Micael. Realmente, quando falhamos, mais de 2 dias vira um hábito. Estava nesse erro, mas voltarei com os bons hábitos. Excelente, pessoal. Excelente. Eu fico muito feliz que tenha feito sentido para vocês. Muito legal mesmo. A gente ficou 2 horas aqui conversando, o tempo passa assim. Então, mas é muito conteúdo, pessoal. É um livro, tá, pessoal? Um livro que extenso, muita coisa para a gente resumir. E, claro, adaptar todo para a realidade, porque ali é um livro para a vida. Aqui eu quero falar com vocês para os estudos, para o concurso, que é o nosso objetivo. Então, tudo adaptado para a nossa realidade. Então, foi 2 horas de um batidão, mas espero que tenha feito muito sentido para vocês. Obrigado pelas dicas, sempre retiro algo essencial para melhorar a rotina e o processo. Valeu demais. Precisava ouvir isso, obrigado por todo o conhecimento transmitido. Micael, vai ficar salvo na Infinflix, beleza? Vou conferir depois ali a gravação e disponibilizar para vocês. Nome do livro, Micael, coloquei no início, tá? É Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Muito bom, obrigado por cada palavra. Tenho me sentido nesse processo de declínio, apesar de estudar todos os dias. Por isso que é importante os feedbacks, essa avaliação, tá? Às vezes a gente está no hábito, mas
é como eu falei, só os bons hábitos não são suficientes, beleza? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo feedback, obrigado, Micael, muito bom precisar ouvir. É isso, tá, pessoal? Por exemplo, eu fiquei, claro que isso é para mim, para minha vida também, mas, por exemplo, eu fiquei 2 semanas lendo o livro, então, assim, a gente fica 2 horas aqui com vocês, porque o tempo de vocês é muito precioso, vocês estão estudando para concurso. Então, mas para a gente chegar aqui e entregar 2 horas, além da nossa experiência de vida, experiência prática, tem uma preparação sempre por trás. Então, foram 2 semanas lendo ali todo dia, 1 horinha, 2 horas lendo o livro para chegar e montar alguma coisa bacana para vocês. Então, que bom que fez sentido, que bom que ajudou vocês a atingir o objetivo. O objetivo era esse, beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado pela presença. Tamo junto. Contem sempre com a gente, tá? O que precisarem, podem contar com a gente, beleza? Show demais. Ótimo dia. Bom dia a todos, pessoal. Bons estudos. Um forte abraço, tá, pessoal? E até a próxima. Valeu!